Então a gente viu aí, aula passada, né? A gente falou sobre as variáveis básicas. Hoje a gente vai começar falando sobre as funções aí no Python, como funciona e tal. Tá todo mundo me ouvindo? Vendo a tela? Tranquilo, estamos Sim. ouvindo e vendo a tela. Beleza. Então tá, ó, em Python uma função é uma sequência de comandos que executa alguma tarefa e que recebe um nome. Elas têm parâmetros, né, que são, por exemplo, quando a gente faz lá na matemática uma função f de x, o x seria o equivalente do o nosso parâmetro aqui, né, no Python. E elas retornam os valores que seriam tipo a f, né, no caso do f de x. Então tá, vamos falar sobre funções do usuário primeiro. Essas funções do usuário são funções que a gente pode definir dentro do Python para, sei lá, de repente a gente está escrevendo um código e a gente vai fazer um comando específico várias vezes. E aí a gente quer predefinir uma função para poder chamar essa função sempre que a gente for fazer essa parte aí, essa coisa que vai se repetir ao longo do código. Então, para se definir uma função no Python, a gente usa o comando def, tá? Esse def aqui, para retornar um valor. Na hora que a gente chamar a função, a gente usa o comando return. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma função que eu vou dar um nome de diff. O nome pode ser qualquer um, desde que não tenha nenhum conflito com os nomes que já existem no Python, tipo o nome de funções do Python, tipo a gente viu lá print ou float, complex. Então vou pôr aqui diff, né? E ela vai calcular a diferença entre dois parâmetros A e B. Então aqui, só explicando antes, deixa eu apagar aqui. Tá, só explicando antes, uma coisa que a gente viu rapidão na aula passada é que o que a gente escreve numa linha depois do jogo da velha aqui, né, hashtag, o compilador, o interpretador de Python, ele entende isso daqui como um comentário, então ele não executa. Isso serve para você, sei lá, se você quiser comentar seu código, né, para entender melhor depois o que você escreveu, o que cada parte faz. Você pode escrever assim com uma hashtag ali, um jogo da velha. Espera aí rapidão que... Opa, e aí? Estão ouvindo? Tô ouvindo sim. Sim, vamos lá. Tá tudo bem? Tá, meu gato queria sair do quarto, né? Ah, tá. Tá. Então, vamos ver aqui, né? Vamos criar essa função. Então, para definir ela, eu vou usar aqui o comando def, né? Escrevo def aqui, coloco o nome da função, abro parênteses e defino aqui quais são os seus parâmetros, né, que vão entrar nessa função. Eu vou colocar aqui um parâmetro A, um parâmetro B, e depois aqui quando fecha o parênteses, você põe 2 pontos para sinalizar que o que vem depois é a definição da sua função. Eu executei aqui sem querer, mas pode ignorar esse erro aí. Aí, a gente vai para a próxima linha, né? Pode apertar Enter. E aí vou fazer uma conta aqui, né? Vou atribuir a uma variável aqui um valor a menos que vai receber. Dou Enter de novo, né? Na próxima linha eu coloco aqui o return C. Então, o que isso aqui vai fazer é o seguinte. A gente está definindo uma função com os parâmetros A e B. Ele vai atribuir a essa variável aqui C o valor A menos B. E quando a gente chamar ela, ela vai retornar esse valor aqui C. Então, se eu executar aqui agora, ó, não vai aparecer nada, porque a função está definida já no código, mas a gente não chamou ela em momento nenhum. Então, vou chamar aqui agora. Para chamar, a gente só põe o nome da função, né? Abre os parênteses, põe o valor aí de A e B. Vou colocar aqui 27 como sendo A e 2 como sendo B. Se eu executar isso aqui, é para ele fazer 27 menos 2, atribuir ao valor C. Então, o valor C vai valer 25, né? E ele vai retornar aí para a gente o valor
25. No caso do Spider, daí a gente vai colocar um print aqui, né, para printar esse valor. E aí a gente pode executar já essa função. Aqui ele vai dar o valor 25. A gente pode também atribuir a uma variável o valor dessa função, né? Sei lá, vou colocar uma variável aqui g igual a esse valor, depois eu printo g ou faço alguma coisa aí com ele no código se eu quiser. E dá na mesma. Vocês estão todos no Spider aí ou não? Então, Giovanni, eu queria tirar essa dúvida para eu fazer esses negocinhos, porque na aula passada eu estava fazendo lá pelo Teams, né? Eu vou abrir o Spider, né? E o Júpiter não, no caso? Usa o quê? O Júpiter não, é o Júpiter ou o Spider que é para abrir e fazer esses códigos? Se tiver com o Spider instalado aí, é bom fazer no Spider. Sim, eu instalei todos os que você falou. Ah, então beleza. Então vou até aproveitar isso aqui para eu vou ensinar a configurar umas coisas no Spider aí. Calma aí, rapidão. Então abrindo o Spider aí, ó. Tinha salvo isso aqui, não tem nada a ver. Vocês podem vir aqui nessa chavezinha aqui, ó. Tá vendo na minha tela? Vai na chave. Isso, clica nela. No geral aí, não sei se vocês já colocaram ou não, mas na primeira aba aí, geral, né? Primeiro item da lista das configurações, vai abrir essas abas aqui do lado direito, né? Interface e configurações avançadas. Se vocês clicarem aqui no configurações avançadas, vai ter idioma. Vocês podem mudar o idioma para português. Tá. Tá, aí você clica em aplicar aqui, né? Embaixo. Vai pedir para reiniciar, eu acho, o software. Aí pode reiniciar aí. Ô, Giovanni, Oi. eu vou deixar para reiniciar depois, primeiro, porque eu não tenho problema com o inglês. Segundo, é porque meu Spider demora muito para entrar, então eu vou deixar assim mesmo. Na próxima vez que eu fecho, a próxima aula ele vai estar em português já. Beleza, tranquilo. Tá, outra É, coisa. Oi? depois que eu entro na chavinha, eu vou aonde? Vai estar clicado aí no primeiro item, né, geral. Aí do lado direito vai ter duas abas, uma escrita interface e outra escrita configurações avançadas. Você achou? Sim, aí só colocar português e aplicar? Isso. Tá, aqui vai ter. Quando você vai reiniciar agora o Spider? Sim. Beleza, e quando reiniciar aí eu vou falar só mais uma configuração aqui que pra gente não precisar ficar printando toda hora, fazer o Spider executar mostrar no console, né, o resultado sem ter que usar o comando print direto. Giovanni, Oi. agora que eu reiniciei, perguntou se eu quero instalar um kit. É necessário ou posso dispensar? Pode dispensar, não é necessário não. Ok. Prontinho. Aí você pode abrir aí as chaves aí de novo.
Abriu aí? Conseguiu abrir aí ó, as preferências? Tá me ouvindo ainda aí? Sim, Giovanni, estamos ouvindo. Pessoal, vocês estão seguindo as instruções do Giovanni? Eu tô só aqui esperando ele falar onde que eu tenho que colocar as configurações. Conseguiu abrir aí, Jaine, as preferências de novo? Opa, tô abrindo aqui, só um minutinho. Aí vou em console Python. Não, vai em editor. Tô. Uhum. Certo. E aí vai na aba aqui, executar código, e marca essa última caixinha aqui, ó, provavelmente vai estar desmarcado, tá escrito copie o conteúdo completo da célula. Beleza. E aí pode aplicar e dar OK. Então aí quando a gente fizer isso e executar aqui, né, ele já vai mostrar o resultado ali no consolezinho sem precisar printar. Outra coisa que é importante também, quando a gente definir aqui uma variável, né, com valor... Vocês estão executando... Jaine entrou agora no Spider, né? O Daniel estava na aula passada no Spider, você estava executando com Shift Enter? Era. Então, Shift Enter, ele executa o seu código, só que, por exemplo, se você vir aqui no canto superior direito, né, vai ter esse, que é onde está escrito uso e tal, e aqui embaixo tem umas opções, né, explorador de variáveis, ajuda, figuras e os arquivos da pasta onde está o código aí que está aberto. E aí, se você vir aqui no explorador de variáveis, colocar no seu código lá igual a 10, sei lá, printar o lá. Giovanni, Oi. a possibilidade de você aumentar a fonte, Acho que tem, peraí. Opa. preferências ali. Acho que é aqui. Isso. Tá, ficou melhor. Obrigado, Giovanni. Opa. Dá para enxergar assim o código? Giovanni, você vai começar outro código agora? Você pode mostrar só o Agora que sim. você estava fazendo? Eu vou voltar lá. Isso aqui você fala, né? Colocou print G, né? Que eu não tinha conseguido ver o que era o último. Aqui era print G. Peraí.
tinha definido aqui, né, o g igual ao valor da função e tinha printado ela. Mas só antes da gente... Eu vou voltar nisso aqui, só antes da gente continuar, só explicar uma coisa bem rápida aqui. Que quando a gente executar um código aqui no Spider, ele vai aparecer aqui no lado direito, né, nesse menuzinho aqui, onde está meu mouse, as variáveis que foram definidas no meu código. Então, por exemplo, se eu colocar aqui b igual a 50 e executar de novo, ele vai aparecer aqui, ó, a variável a é um inteiro, tamanho dela e o valor. Se depois eu deletar, por exemplo, sei lá, deleto a do meu código, fico só com b e mando printar o b. Se eu executar com Shift Enter, ele ainda vai rodar normal aqui, ó, como tá rodando aqui. Deixa eu até aumentar um pouco mais aqui. Então ele vai rodar normal aqui, mas como vocês podem ver, a variável a ainda vai ficar salva aqui na memória. E aí isso pode ser um problema, porque, tipo, por exemplo, se a gente salvar esse código do jeito que está aqui, ó, b igual a 50, print b, e eu colocar para printar o a também, ele também vai printar o a, só que o a tá ele tá printando o a porque o a tá na nossa memória já, a gente já tinha feito um programa antes com a, mas no nosso código você pode ver que não tem nenhum momento definindo essa variável a. Então ele vai dar esse avisinho aqui do lado, ó, um xizinho do lado da linha falando que o nome a não foi definido. Então, para evitar isso aí, vocês podem fazer o seguinte, ó, em vez de executar com Shift Enter, usem o atalho F5. Tenta aí executar com F5. F5. Ou clicando nesse playzinho verde aqui em cima mesmo. Quando eu dei F5, apareceu aqui uma caixa de diálogo com as opções. Isso. Pode dar OK, pode deixar do jeito que tá. Tá? Beleza, aí do F5 agora que eu dei OK, roda. Isso. Rodou normal? Rodou, né? O que a gente definiu lá atrás não estava rodando. Por isso que eu até pedi para você voltar, ver se eu tinha feito certo, mas rodou, entendeu? Aham. Então, eu vou voltar lá, mas só para deixar claro isso aqui, sempre que você for rodar, roda com F5, a não ser que seja um teste rápido para ver alguma coisa, você pode usar Shift Enter, mas use F5 ou esse botãozinho verde aqui, né, esse play que é equivalente ao F5, porque aí ele, por exemplo, no meu caso aqui, ó, a variável a não existe no meu código, né, se eu tentar rodar com F5, apesar que estava rodando com Shift Enter, porque o a estava definido na memória, se eu tentar rodar com F5, ele vai dar um erro aqui, vai falar o A não está definido. Isso é importante porque você pode acabar rodando aí com Shift Enter, com uma variável que só existe na sua memória. Aí você passa o código para alguém e a pessoa vai rodar e vai dar um erro. Também você pode ficar de olho aqui, ó, na lateral esquerda, nas linhas. Vai aparecer um xizinho aqui falando que a variável que você usou não está definida. Beleza. Mas é só... Oi? Beleza, nem é fácil, né? Porque você não é intuitivo você ficar apertando Shift Enter, é mais fácil apertar F5. Aham. Então é isso aí. Só vou voltar lá agora. Tá. Então a gente tinha aqui, né, definido a função diff com os argumentos, os parâmetros, né, a e b. Atribui a menos b a c, retorna c. Aqui eu chamei o diff, né? Chamei aí daí o a igual a 27, o b igual a 2, então tem que dar 25. Atribuir nessa linha aqui a variável g como resultado da função, ou seja, g tem que ser igual a 25 a partir dessa linha aqui. Nessa última eu só printei o g e ele printou 25 aqui. Que deu o problema aí? Então, o meu ele não aparece o 25, ele não executa esse 25. E eu fiz igualzinho. Quer que eu compartilhe minha tela? Compartilha aí. Tá. Deixa eu ver.
Tô abrindo aqui, só um minutinho. Tá dando para ver minha tela? Tá. Tá vendo o comando aqui escrito? Aham. Agora eu Isso aí, vou dar F5. Agora olha aqui no canto direito, ó. certo. Isso aí tá acontecendo. É porque eu vou falar disso logo em seguida. Vai ali na terceira linha, depois do return C, dá um enter e tira esses espaços aí entre a linha 5 e o começo, e a linha 6 e o começo. Tá vendo que tem um espaço? Tira o espaço entre a linha 5 e o começo. Isso. Isso aqui? Isso é de baixo também. Tem mais um espaço ainda. Nas duas. Beleza. Tenta rodar agora. Agora foi. Então a gente vai falar disso agora, que isso aí que vai ser importante nas funções, é a questão da indentação no Python. Eu vou falar disso agora. Você conseguiu fazer aí, Jaine, a função? Depois que, no meu caso, que eu estava apertando Shift Enter, né? Tem que aparecer ali embaixo, se deu certo ou não. Isso, é para aparecer 25. Tá aparecendo. Não? Eu quero ver a Jaine fazendo. Mostra a tela também, Jaine. Tá, peraí, só um minuto. Tá aparecendo aí? Tá. Aqui, eu coloquei. Eu não sei se tem algum outro comando que tem que dar. Não, isso aí na verdade eu devia ter colocado sobre a indentação antes de falar das funções, mas você vai ali na linha 2 e 3, no começo, antes do C e antes do return, clica ali no C, na segunda linha, vai lá antes do C. Agora aperta Tab. Você tem que pressionar Tab. Fica em cima Jaine. do Caps Lock. Isso. Faz o mesmo para o return. Isso, agora vê se roda. Eu vou aqui embaixo e aperto Shift Enter. Aham. Nada. Ah, tá. É porque lá na primeira linha, ó, depois de fechar o parêntese do diff, tem que colocar dois pontos ali. Para sinalizar que a gente vai definir a função. Pronto, agora pode apertar Shift Enter. Ainda não, gente. Tenta rodar com F5. Não, meu F5 só deixa mudo aqui. Ah, pera aí, rapidão. Tem que mudar alguma configuração, será? Não, acho que não. Deixa eu ver. Tenta tirar o espaço que tem ali entre o diff e o... Na quarta linha ali, ó. Entre o diff e a abertura do parênteses. Caramba, que estranho. Abre suas preferências aí de novo. Ô, Giovanni, ela não tem que colocar uma linha em branco entre a linha 3 e a 4? Eu acho que não. Tenta aí. Deve ser alguma coisa. Vai lá no preferências de novo. Aqui, na chavinha? Uhum. Vai ali no executar código. Tá, vai no executar ali. Na lista. Do lado esquerdo. Na onde você clicou em editor. Aí vai no executar.
Deixa eu ver. Cara, que estranho isso aí. Ficou misterioso mesmo, hein? Calma aí. Eu sou azarada, só pode. Não tem azar nisso, não. A gente que fez alguma coisa errada aqui. Faz o seguinte, aperta OK aí. Vai ali em cima no menu, na janelinha do lado direito superior, onde está escrito uso e tal. Na parte de baixo ali tem um explorador de variáveis. Você tem certeza que está apertando Shift Enter junto? Sim. Caramba. Faz assim, ó. Tenta clicar no playzinho lá em cima. Tira esse espaço aí antes. Ao lado do arroba ali em cima tem um playzinho. Aí. Então, Aí clica em executar. Executou, não executou? Eu acho que quando antes de executar tinha que marcar aquela caixinha ali. Você viu que abriu uma caixinha quando ela clicou em executar? Para mim também abriu. Acho que ela não tinha clicado ali. Acho que se não clicar ali, ele não executa o código. Acho que foi isso. gente. Aí agora você pode. Como você está no notebook aí, eu acho, né? E tem o F5 tem outras funções no computador. É bom você executar ali sempre clicando nesse play agora. A partir de Tá. agora ele não vai aparecer mais aquela janela. Então é só clicar ali que ele vai, beleza? Ok. Então vou compartilhar aqui a tela. Então tá, a gente viu aí, né, como que faz essa função aí, diff e tal. Calculou a diferença. E agora a gente vai falar uma coisa que deu problema aqui, que eu vou até trocar depois a ordem no slide, eu devia ter falado antes, que é sobre a sintaxe, né, a indentação dentro de funções e no Python no geral. Tá, note que devido à sintaxe simplificada do Python, né, por exemplo, comparado com Fortran, lá onde você define, põe explicitamente onde é a função, aí ou subrotina, né, aí você põe end, subrotina, no Python não vai ter isso aí. Então, se a gente fizer do jeito que a gente tinha feito lá, ó, sem colocar os tabs antes, por exemplo, o Python vai reclamar que tem um erro na indentação, porque ele vai entender que a gente começou a definir a função aqui nessa primeira linha, né? Colocou o def e o diff, mas tudo que vem dentro dessa função tem que vir logo em seguida e tem que vir com um tab ou espaço antes com a margem, né? Geralmente se recomenda utilizar espaços ao invés de tab, tá? Mas no Spider ele já usa automaticamente, eu acho, pelo que eu consegui fazer. Se apertar o tab aí, ele já vai mandar 4 espaços seguidos. Então podem usar o tab aí tranquilo. Além disso, o tab é suportado pelo Python, só não é recomendado por causa que, bom, dependendo do editor que você estiver usando, você pode ter problemas, porque, tipo, um editor pode reconhecer um tab como uma quantidade arbitrária de espaços. Geralmente é 4 espaços um tab. Mas se você mudar de computador, for para outro editor, ele pode entender um tab como 2 espaços ou 10. E aí, se você não ajustar isso nas configurações, você pode ter problema, porque você pode ultrapassar o número de colunas aí permitidas no Python, que eu vou falar também. Então, beleza, ó, até o comando return que a gente vai usar para retornar o valor, ele vai ter que estar identado aí, né? Vai ter que ter um espaço aqui entre ele e a margem também. Senão, se eu escrever aqui agora, o professor Teldo tinha falado, né,
essa questão de deixar uma linha em branco depois da função, isso aí não precisa, mas se eu colocar aqui, por exemplo, se eu esqueci, eu dou o return e coloco o G aqui. Nesse caso aqui, ele vai entender porque como essa questão do Jupyter aqui, né, que ele está rodando, já está na memória o G, aí a variável G, então ele vai printar. Mas se você fizer aí no Spider desde do zero, rodando no playzinho, colocando uma indentação na hora de definir o G, e depois tentar printar o G sem o tab, o que vai acontecer? O Python vai rodar essa função aqui. Na verdade, ele nem vai rodar, né? Porque você vai estar rodando a função, o que roda a função é isso aqui, né? Esse comando, diff, o nome da função, com os argumentos. Então, você vai estar rodando a função dentro da própria definição da função. Então, ele não vai rodar nada. E aí, na hora que chegar aqui, ele vai tentar printar uma variável G, mas a variável G não vai existir. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Você pode até não pular uma linha, se quiser. É bom até pular para facilitar, né? Para você poder ver aí pela estética do código, né? Fica mais fácil de identificar as coisas e tal. Mas o importante mesmo é que o que vai definir o que está dentro e fora da função é esse tab aqui, já que não tem um comando explícito para terminar a função. E outra coisa importante também é esses dois pontos aqui, depois que a gente fecha o parênteses ali com os parâmetros da função, né? Então, beleza. Sempre que a gente for fazer a função, coloca um tab, né? Um espaçamento ali. E tudo que for dentro da função vem com tab antes. Tá. Agora vamos falar sobre algumas sutilezas que tem na hora de definir as funções. A função precisa sempre ser definida na parte acima da parte onde é a chamada. Então, por exemplo, se a gente fizer isso aqui pode até parecer meio loucura, né? Você chamar a função antes de definir ela, mas existem linguagens de programação que você pode fazer isso. Por exemplo, no Fortran, se eu não me engano, você pode definir uma subrotina lá como a última coisa no seu código e chamar ela no meio do seu código, que o jeito como o compilador de Fortran funciona, ele vai entender tranquilamente. No Python, ele não vai entender isso, tá? Ele vai dar um erro aqui. Ele vai falar aqui, ó, o nome div, que é o nome da nossa função, que a gente está chamando aqui na primeira linha, não está definido. Ou seja, a gente está tentando chamar uma função que ainda não foi definida. Isso porque o compilador vai começar de cima para baixo sempre. Então, sempre que a gente for chamar uma função, a gente define ela na parte de cima do código e depois chama. Então, eu vou mostrar que existem uns truques aí para contornar isso aí. Mas, no geral, é isso aí, né? Se você tentar chamar a função aqui antes, ele vai falar que o nome da função ainda não está definido e que você precisa ver isso aí. Então, existe um truque para contornar esse problema, caso você precise, sei lá, por algum motivo, colocar a definição da sua função no final do código, na parte de baixo, e chamar ela no meio. Aí você pode fazer uma coisa que vai ser assim, tá? Eu vou fazer desde o zero aqui. Vamos fazer aqui do começo. Então, vou definir uma função aqui. Vou chamar ela de principal. Tá? Abrir o parênteses. 2 pontos. Dou Enter, né? Já manda um tab ali para ter... por causa da indentação. E aí eu vou colocar aqui... Vou deixar aqui essa função desse jeito. Só vou botar um return aqui para deixar explícito o final da função. E agora eu vou fazer outras funções. Tá? Vou fazer uma função aqui, vou chamar de F1. Também não vai ter nenhum parâmetro. Dou Enter, né? Coloco aqui return e vou retornar um valor, vou colocar um texto, né? Por exemplo, vou falar para retornar o valor primeiro como texto.
Depois vou definir outra função, F2, abrir parênteses, 2 pontos. Aí a gente dá um Enter, já coloca o tab aí, né? Vou colocar aqui return e vou mandar retornar essa função. A única coisa que ela vai fazer vai ser retornar um texto que vai ser, vou colocar segundo. Aí, por exemplo, se eu executar meu código aqui agora do jeito que está, ele não vai mostrar nada, porque eu defini essas 3 funções. A primeira não faz nada até agora, né? A segunda retorna o valor primeiro, um texto. Essa função F2 retorna o valor segundo, né? Que é um texto também. Mas eu não chamei ela em nenhuma parte do código, elas só estão definidas ali. Então, o que eu vou fazer agora, por exemplo, se eu quiser chamar F1 e F2, aqui, ó, eu posso chamar aqui, por exemplo, F1 no final do código. E ele vai escrever primeiro aqui para mim. Se eu quiser chamar o F2, ele escreve segundo. Mas vamos supor que eu queira chamar o F1 e o F2 nas linhas que estão acima da definição dela. O que eu posso fazer? Posso vir aqui nessa função principal que eu defini, coloco aqui para chamar o F1 dentro dela, ou seja, estou chamando uma função dentro de outra, coloco para chamar o F2 depois. Se eu rodar agora, ainda não vai acontecer nada, porque eu defini o que a função faz, a função principal. Ela vai chamar o F1, depois vai chamar o F2, só que eu não chamei a função principal, então não vai resolver nada para a gente. O que a gente vai fazer agora é escrever como a última coisa no nosso código, chamar essa função principal. Opa. Espera aí, rapidão. Acho que eu vou ter que colocar o print aqui, né? Coloco o print ali, então, como eu estava chamando, né, dentro de uma função dentro da outra, eu vou ter que colocar o print para printar no console. No geral, quando a gente estiver fazendo um cálculo numérico, a gente não vai querer escrever muita coisa no console, assim, a gente vai escrever mais em arquivos. Então, isso aqui não é tão relevante assim para a gente. Então, vocês podem ver ali, ó, que agora eu consigo chamar o F1 e o F2 nas linhas acima, mas isso é só acima da onde elas são definidas, né? Que é aqui embaixo. Mas isso é só um truque, porque na verdade o que está acontecendo é a gente está definindo uma função principal, uma função F1, uma função F2, e a única função que a gente está chamando em todo o nosso código é a função principal, lá no final. E aí ele vai salvar na memória essa função, depois essa. Quando chegar aqui, ele vai chamar a principal. Como dentro da principal, o que a principal faz é chamar o F1, depois o F2, ele vai executar aí as funções, e aí a gente pode trocar a ordem aqui, tranquilamente, fazer essas coisas. Isso aí pode parecer até sei lá, meio que uma gambiarra que não tem muita utilidade, mas como a gente vai ver mais para frente, a gente vai precisar escrever o nosso código na hora que for utilizar o compilador de alta performance do Numba, né? A gente vai precisar escrever as partes do código que vão ser otimizadas pelo Numba vai ter que ser escrita em formas de função. E também é uma boa prática você escrever seu código no geral como várias funções, né, que executam uma parte específica do código. E aí você define uma função principal que geralmente é chamada a galera chama de main, né, M-A-I-N aqui. Mas isso aí é só uma boa prática, não precisa ser feito necessariamente. Mas caso você precise, tá aí como um truque, né? Para se fazer isso. Deixa eu deixar aqui do jeito que estava antes. Tá. Return explícito agora. Se a gente escrever uma função e não colocar o comando return explicitamente, o Python vai executar o código dentro da nossa função e não vai retornar nada. Então vamos fazer aqui agora, ó. Vou definir uma função chamada diferença1. Na verdade eu vou chamar só de F1, tá? Para ficar mais simples.
Abre parênteses, não vai levar argumento nenhum. E eu vou atribuir um valor aqui. C, uma variável C aqui dentro vai ter um valor, sei lá, 10 menos 2. Se eu chamar agora aqui fora a F1, você vai ver que não vai acontecer nada. Mesmo se eu pedir para printar aqui, né? Se eu pedir para printar, né, o valor, ele vai devolver isso aqui, que é nada, que significa basicamente. É um tipo de variável vazia que não tem nada. Isso não significa que ele não está rodando nossa função. Ele está rodando, mas ele não tá devolvendo valor nenhum para a gente ali dentro do print. Isso porque a gente não colocou o comando return explícito. Uma prova disso é que se a gente colocar o print aqui dentro da função, né? Colocar para printar o C aqui dentro. Opa. E depois chamar. Ele vai printar aqui o 8. Agora, se eu chamar aqui fora, mandar printar o valor de F1. Primeiro vamos... Opa. Oficial, tô completar aqui, Então aqui ele tá dando um erro pra gente, né? Porque eu esqueci um aqui. Pronto, então ele rodou, né? O que ele fez aqui? Por que apareceu 8, 8 depois o none? Porque quando eu chamei F1 aqui, ele executou essa função, atribuiu o valor 8 a C e printou nessa linha. Quando eu chamei a função de novo, ele fez a mesma coisa, fez a conta, printou 8. Mas na hora que eu pedi para printar aqui fora, que é a última coisa que eu pedi para ele fazer, ele printou aqui só um none para a gente, porque a gente não pediu para retornar nenhum valor na hora que a gente chamou essa função. Então aqui eu tinha feito aqui 3 exemplos, né? São basicamente são 3 funções que fazem a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Em uma delas eu não coloquei nenhum return, nem nada. Na segunda eu escrevi return, mas eu não coloquei o que é para retornar. Na terceira eu coloquei o return e o valor de C. Agora se a gente ver aqui, ó, se eu chamar F1, por exemplo, peraí. Aqui tem... Aqui leva os argumentos A e B, né? Que a gente tinha feito lá antes. Não precisa modificar aí não, deixa do jeito que tá aí. Mas se eu chamar aqui agora, ó, F1 com o 27 e o 2, ele vai fazer a conta lá. 27 menos 2 vai atribuir 25 ao C. Mas mesmo chamando a função não vai fazer nada, porque eu não pedi para retornar nada. Se eu chamar F2 agora, que é a função aqui que tem só o return, sem um valor explícito que é para retornar, ele também não vai devolver nada, porque ali você colocou que return, né, que é para, basicamente nesse caso aqui serve só para indicar que é o fim da função, mas não está retornando nada porque eu não pedi para retornar nenhuma variável. Se eu chamar F3, que é a versão completa ali, né, que vai ter o return C, aí ele retorna para a gente o 25. Então aí fica... Bom, isso aí é para a gente ver, né, que ele só vai devolver para a gente um valor se a gente colocar aqui explicitamente o que é para retornar. Mas a função ainda é executada mesmo sem retornar nenhum valor. Isso pode ser útil dependendo do que você estiver fazendo. No geral aqui eu recomendo, a gente vai usar só funções que retornam valores específicos, tá? Então é bom colocar aí o return e o valor que você quer retornar. Bom, alguém aí tem alguma dúvida aí sobre essa parte?
Eu achei bem tranquilo, não tenho nenhuma dúvida, não. Bom, então é isso aí. Aqui, né, eu tinha colocado um exemplo. Definir a mesma função com os mesmos parâmetros A e B, faz a mesma conta, C igual a A menos B, e dentro da função ele printa ali o A, o B e depois o C. Aí depois eu chamo ela aqui, né? 27 e 2, o A vai ser 27, o B vai ser 2. Se eu executar, ele retorna aqui, né, os valores e tal. Então significa que tá rodando o que está dentro da função, mas não está retornando valor nenhum. Mas como o print está dentro da função, ele vai printar lá dentro. Então é isso aí. Tá, agora vamos ver aqui a diferença entre variáveis globais e variáveis locais. Então, dependendo de onde você criar a sua variável no Python, do ambiente que você criar ela pode ser catalogada ou entendida pelo Python, pelo compilador, né, pelo interpretador, ou como uma variável global ou como uma variável local. Variáveis globais são variáveis que você cria fora de função. Se você só abrir um código texto e escrever x igual a 5, ele vai salvar x como uma variável global e com valor 5. E as variáveis globais elas podem ser aqui, né, utilizadas em qualquer parte do código, mas por padrão elas não podem ter seu valor alterado dentro das funções. Então, se a gente define aí uma variável fora da função e usa ela dentro de uma função, a gente pode utilizar, fazer conta com ela normalmente, mas a gente não vai poder alterar o valor dela, como a gente vai ver aqui uns exemplos disso. E uma variável local são as variáveis que são definidas dentro das funções. Elas só existem aí dentro das funções onde foram definidas, então você não vai poder chamar elas fora desse ambiente da função, mas elas podem ser passadas para variáveis globais através do comando return, e variáveis globais também podem ser passadas como argumentos para funções. Variáveis locais também podem ser passadas como argumentos para outras funções, e por aí vai. A gente vai ver aqui agora uns exemplos. Então veja aqui, né, aqui abaixo eu defini uma função aqui chamada g, que não leva argumento nenhum, não tem parâmetro nenhum. Tudo que ela faz é atribui 555 à variável x. E aí depois que eu aqui encerrou, né, não coloquei o return explicitamente, porque eu não quero que retorne nenhum valor. Mas eu defini aqui o x, e depois fora da função eu tentei chamar o x. E ele vai me dar um erro aqui, ele vai falar que o x não está definido. Isso porque o x só vai existir ali dentro da função. Veja aqui agora, ó, se eu fazer esse print dentro da função, opa, aí eu teria que chamar a função, né? Aí ele printa já normalmente o 555. Então, essas variáveis que são criadas dentro de funções, elas só vão existir lá. E é isso, você vai poder manipular elas lá dentro, você vai poder passar elas através do return, também se você quiser, né? Se eu quiser aqui, ó, return x. Aí eu chamo aqui g e mando printar o valor que ela vai retornar para mim. Aí ela retorna aqui, né, o valor 555. Isso porque na hora que eu executei g aqui dentro, ele me retornou o x vale 555, então ele só printou 555 aqui, então é isso aí. Mas no geral, não, sempre, né, se você não passar de alguma forma para fora do ambiente da função essa variável, ela não vai existir no escopo global do seu código. Tá, agora ver isso aqui. Vamos ver isso aqui, né? Vamos ver como a variável global b é diferente da variável local b, com o mesmo nome também, né? Então aqui, ó, na primeira parte do código, né?
como está aqui no comentário, a gente define a variável global b como um inteiro de valor 10. Depois a gente define uma função f, normal, né? Def, f, abre parênteses, fecha, 2 pontos. Próxima linha com tab, b igual a 50. E aí eu coloquei aqui para printar, né? Printar duas coisas. Colocar b local, primeiro, printar um texto, né? Um texto mesmo, b local, 2 pontos, espaço. E depois printar a variável b dentro da função. E também posso colocar aqui para printar fora da função, depois que eu chamo f, né? Eu chamo f aqui para fazer esse print do b. E depois que eu chamei, eu faço um print da variável b também, só que fora do escopo da função. Ou seja, aqui, ó, tudo que está acontecendo aqui está acontecendo dentro da função. É um escopo local que a gente chama. O que está acontecendo aqui fora, sem os tabs, sem estar alinhado com a função, é o escopo global. Então, se eu rodar esse código aqui, ó, ele vai falar para a gente que o b local que eu rodei lá dentro é 50 e aqui fora o b global vai ter o valor 10, que é o valor que a gente definiu aqui. Então, tem essa diferenciação aí entre variáveis globais e locais, mesmo que elas tenham o mesmo nome. Então, é importante ficar... bom, ter ideia disso aí, né, para não fazer confusão na hora que a gente for escrever nossos códigos. Por causa disso, não podemos mudar o valor da variável global dentro de uma função diretamente, né? Como a gente viu aqui, né, eu defini a variável global 10 dentro do escopo aqui da função, né, na parte local, no escopo local. Eu tentei atribuir um valor 50 à variável b, mas ao invés de atribuir a essa variável aqui, que era 10, valor 50, ele criou uma nova, que só vai existir aqui dentro do local. Então, por causa disso, vai ser impossível, por padrão, você modificar uma variável global dentro de uma função. Mas existe um comando para a gente poder fazer esse tipo de modificação. Então, aqui, ó, coloquei aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui no Spider aí. Vou definir aqui o B e o J. Deixa eu colocar desde o começo aqui. Vou definir o B e o J juntos, né? Como a gente viu lá, a gente pode definir usando vírgula, eles na mesma linha. Então, eu coloco B, vírgula, J. Coloco aqui B vale 10, J vale 20, por exemplo. Se eu executar não acontece nada porque eu só fiz essa definição das variáveis aqui, né? Então, vamos definir uma função agora. Vou colocar aqui uma f. Vamos supor agora que eu quero modificar o valor de b dentro da função. Posso escrever aqui global, depois tudo com indentação, tá? Dentro da função, dá o tab, escreve o global. Depois do global, a gente vai pôr aqui a variável que a gente quer modificar no escopo global, né? A gente quer modificar ela, o valor dela fora da função, qual valor dela vai ser fora da função, mas a gente quer fazer isso dentro de uma função. Então, a gente escreve aqui global b, por exemplo. Quando a gente faz isso, o Python já entende que a variável b vai ser modificada de forma global aqui dentro. Então, vamos tentar aqui escrever, por exemplo, b igual a 5, j igual a 5. E aí, nem vou colocar para retornar nada, tá? Porque eu não quero um retorno explícito. Depois da função, fechou a função, vou mandar printar aqui o b e o j para ver qual o valor deles, né? Opa. Espera aí, rapidão. Tá,
Tá, eu preciso chamar a função f aqui, né? Antes de printar. Então, eu chamo a função f para executar o que está acontecendo ali dentro da definição da função. Depois disso, eu printo aí o b e o j para ver se o valor deles ainda é 10 e 20. Como a gente pode ver aqui, né, o valor de b foi modificado, ou seja, essa alteração que eu fiz aqui, b igual a 5, dentro da função, ela agora vai valer para b em qualquer parte do código, ou seja, a variável global b foi modificada para 5. E a alteração do j para 5 só vai valer dentro da função, tanto que eu printei ela aqui depois de chamar a função, printei o valor de j e ele continua sendo 20, como é inicialmente lá. Se a gente colocar aqui, ó, global b, j, aí o Python já vai entender também que a gente quer modificar globalmente o j, e aí eu posso executar que vai ser tudo modificado para 5 depois. Então, essa função global aí existe para a gente fazer esse tipo de modificação, né, dentro da função. E é isso, ó, vocês conseguiram fazer isso aqui? Sim, tranquilo. Consegui sim, de boa. Tá, alguma dúvida sobre o comando global? Então, é só uma dúvida. Quando você põe esse global aí dentro da função, ele vai alterar só dentro da função ou ele vai alterar no código todo? Alterar o que? Você fala variável? É, isso. Então, ele é no código todo. Vai ser a variável global, né? A variável global é a variável que é o valor dela em qualquer lugar do código. Certo. Outra dúvida decorrente dessa aí. Digamos que eu esteja fazendo um código. Aí eu defino a b,j lá em cima como 2020. Aí eu escrevi meu código todo baseado no bj 2020. Aí chegou lá na linha 500, eu quero mudar o valor. Aí eu utilizo essa definição aí. Aí quando eu rodar o código, ele vai rodar até a linha 500 com o valor 2020. Depois vai mudar ou ele vai mudar, ele vai rodar tudo com um novo valor? Não, ele só vai modificar a variável depois da parte em que você faz essa modificação. Então, por exemplo, a gente fez aqui, ó, definiu b e j como 2020. Se a gente printar aqui, ó, o valor, antes de definir a função, por exemplo, ele vai estar com o valor 2020. Aí a gente define a função, chama a função, aí ele vai fazer essa mudança aqui no b, né? Vai chamar o b de 5. E se a gente pedir para printar depois que fez essa mudança, aí ele vai ser 5 e 20. Note que a gente pode fazer isso aqui também, ó. Ao invés de printar antes de definir a função, a gente pode definir a função, printar, que ainda vai continuar sendo o valor 20, mesmo depois de definir a função. Isso porque aqui a função está definida, mas nesse ponto aqui, ó, do código, a gente ainda não chamou ela, não executou o que está dentro dela. Então, o valor de b vai continuar sendo 20, mas assim que a gente chama, ele faz essa modificação para 5, e aí no código todo daqui para baixo começa a ser 5. Entendi. Então é isso. Tá, agora vamos ver aqui os parâmetros de palavra-chave, né? Que eles chamam de keyword arguments, que são os argumentos, né, os parâmetros da função que a gente vai poder definir aí de uma forma conveniente, tá? A gente pode chamar uma função utilizando esses parâmetros nomeados, né, entre aspas, né, as keywords no Python. Isso é muito útil, por exemplo, quando a gente tem muitos parâmetros. Dessa forma, você não precisa se lembrar a ordem em que a função recebe os parâmetros. Por exemplo, aqui, ó, defini uma função f, a e b, e mandei retornar o valor de a menos b. Se eu fizer aqui, ó, chamar a função agora, tipo, sei lá, 2, 5, 2 e 5, o que o Python vai fazer é o seguinte, ele vai mandar o a aqui dentro como 2 e o b como 5, porque ele vai entender que essa ordem aqui que você escreve os argumentos na hora de chamar é a mesma ordem que está aqui quando você definiu. Então, se a gente fizer isso aqui, o valor vai ser menos 3, porque ele vai fazer 2 menos 5.
Mas vamos supor, nesse caso é simples, porque só tem uma função e só tem duas variáveis, né? Só tem dois parâmetros nessa função. Mas vai ter algumas funções que vai ter vários parâmetros, né? E principalmente quando a gente for usar funções de pacotes, tipo NumPy, podem ter até, sei lá, uns 5, 10, 20 parâmetros. E se você não souber a ordem exata em que eles estão, pode ser complicado de definir, né? Porque vamos supor que eu quero fazer 5 menos 2, mas eu não lembro que na hora que eu defini, o A veio em primeiro. Eu acho que é o B, né? Aí eu coloco aqui 2, achando que eu tô falando para o Python que o B é 2 e o A é 5, mas aí ele vai retornar menos 3 para a gente, ao invés de retornar aí 3, né? Que seria o resultado correto. Então, uma forma de lidar com isso é a gente definir assim, ó. A gente pode colocar aqui na hora de chamar a função, colocar, se a gente sabe o nome do parâmetro, né? Coloca A igual a 2, B igual a 5. Nesse caso a gente está usando, né, A igual a 2, B igual a 5. E aí eu não vou precisar mais colocar na mesma ordem, né? Por exemplo, posso colocar B primeiro, B igual a 2 e A igual a 5. Na hora que eu executar isso aqui, ele vai entender, ele vai retornar o 3, porque ele já apesar de que não está na ordem que eu defini aqui os parâmetros na função, ele já vai entender que o A é o valor 5, o B é igual a 2, e aí ele retorna o que a gente quer. Mas aí vai ter alguns cuidados que a gente vai ter que tomar, que a gente vai ver aqui. Vocês entenderam essa parte aqui? Entendi, sim. Tem alguma dúvida sobre isso aqui? Não. Tá, beleza. Então, ó, os parâmetros que não são de palavra-chave, ou seja, não são esses parâmetros que a gente põe um igualzinho na hora de chamar, eles são chamados de parâmetros posicionais. E eles precisam ser especificados antes dos parâmetros de palavra-chave. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, de novo, mesma função, mesma coisa. Eu coloco A igual a 10, coloco B, eu lembro que B é o segundo argumento, segundo parâmetro, e coloco só 5, ao invés de colocar B igual a 5. Se eu tentar rodar isso aqui, ele vai dar um erro, porque ele vai falar para a gente que um argumento posicional, ou seja, esse argumento aqui sem ou igual, ele tem que vir antes desses argumentos que tem as keywords. No geral, é bom a gente, tipo, ou você usa tudo como keyword, né, como palavras, como função de palavra-chave, né, parâmetros de palavra-chave, ou seja, ou você põe igual em tudo, ou não põe igual em nada. Vai ter alguns casos que a gente vai poder fazer isso aí, tipo, misturar, tipo, colocar, sei lá, quero A 10 e B igual a 5. Vai funcionar também, porque aqui veio primeiro o argumento posicional, né, que é o argumento que não tem o igual, depois o argumento com igual, e aí ele entende tudo bem. Mas existem problemas nisso aqui, por exemplo, se eu quiser aqui, coloco A igual a 10, a gente já viu que o posicional vem antes, então eu quero só colocar o A ali como um argumento de palavra-chave, com o igual, né? E o B, eu sei que é 10, se eu tentar colocar do jeito que a gente tinha tentado lá, né, ele vai reclamar que o posicional tem que vir antes, aí imagina que eu mudo, coloco o B primeiro para tentar obedecer o que ele falou, né, coloco o posicional antes, e aí eu tento rodar desse jeito aqui. Ele vai dar um erro também, porque quando ele lê isso aqui primeiro, se ele não vê nenhum igual aqui, ele já vai assumir que isso daqui é o primeiro argumento, ou seja, que isso aqui é o A. E aí ele vai ler de novo aqui, e ele vai ver A igual a 10, e aí ele vai falar, não, tem múltiplos valores para A, né? Se colocar 5 aqui, por exemplo, ele leu ali primeiro, né, que A é igual a 10, aí ele vai ler o segundo parâmetro, ele vai ver que A é igual a 5, aí ele vai falar, isso aí tem múltiplos valores para A. Então tem esses problemas aí, por isso que eu recomendaria utilizar aí ou
ou igual em tudo, ou não usar nada e usar na ordem certa. A não ser em uns casos bem específicos que a gente vai ver lá na frente quando for usar o NumPy. Mas, no geral, use as keywords que facilita muito a vida. Bom, alguma dúvida sobre isso aqui? Por mim tá tranquilo. Então, ó, a função também pode ser definida com um parâmetro de palavra-chave. Então, a gente não precisa usar as palavras-chave só na hora de chamar a função, pode usar para definir. E quando a gente define uma função com um parâmetro de palavra-chave, o Python vai entender aí o seguinte, que esse parâmetro que a gente colocou como palavra-chave, na hora de que você for chamar a função, ele é opcional, ou seja, você não vai precisar preencher ele. E se ele não for definido na hora de chamar, aquele valor que você colocou vai ser o valor padrão do parâmetro na hora de executar a função. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma função f de parâmetros a e b, e vamos definir um valor padrão para b, tornando b assim opcional na hora que a gente for executar a função f. Então, definir aqui f, né? Abri o parênteses, a, vírgula, coloquei, sei lá, um valor padrão para b 50. Então, coloquei b igual a 50, fecha parênteses, 2 pontos, e mandei retornar aqui só seguido de vírgula, né, o a e o b. Se eu escrever aqui, ó, 99 e 10, ele vai retornar para a gente aqui exatamente o que a função faz, né? Só retorna os argumentos, os parâmetros. Então, vai retornar aqui o 99 e o 10. Só que como eu coloquei aqui o b igual a 50, eu não preciso colocar explicitamente o valor do b na hora que eu chamar. Se eu omitir o valor de b, ele vai assumir automaticamente que o valor de b é 50. Então, por exemplo, se eu chamo f, que é uma função de 2 parâmetros, e um deles é opcional, coloco só o primeiro como 99, o valor que é opcional ele vai assumir o valor que a gente usou na hora de definir. E aí vai ter... Bom, por exemplo, como aqui eu defini como um argumento de palavra-chave, né? Você pode definir ainda de qualquer jeito aqui, tipo, usando argumentos de palavra-chave também na hora de chamar a função. Então, coloque f, a igual a 99, b igual a 13, por exemplo. O valor que eu enviar aqui na hora que eu chamar vai ser o valor preferencial, vai ser o valor que é o valor que a variável vai assumir independente do que você definiu aqui. Se eu apagar da mesma forma como era sem usar as palavras-chave, né? Ele vai executar aqui o a igual a 99 e o b, como eu não entrei nada, ele vai chamar de 50 e vai executar a função. Então é isso aí. Tá, agora bora ver aqui umas funções embutidas, né? Que são as funções que já vem por padrão aí no Python. Primeiro deixa eu mostrar aqui. Tá, que tem várias funções que já vem com o Python. A gente não vai usar a grande maioria delas, na verdade a gente vai usar bem pouco delas, porque as poucas que a gente vai utilizar tem alternativas mais convenientes em pacotes como o NumPy, mas eu vou deixar o link aqui nesse caderno, caso vocês queiram ver, tipo, aqui vai ter essa tabelinha aqui, né, com as funções, e vai estar explicando o que cada uma faz, que valor ela retorna, o que ela leva como argumento. Mas por enquanto a gente vai ver aqui só uns exemplos simples. Por exemplo, essa função abs, né? Aí ela leva como parâmetro um x. O x, nesse caso, é um inteiro, um real ou um complexo. E o que essa função vai fazer? Ela vai retornar um módulo do número x. Caso x seja um número complexo, ela vai retornar a magnitude do número, né? Que é basicamente a raiz quadrada da soma dos quadrados
parte real e imaginária. Então vamos usar aqui um exemplo para a gente ver como que é. Se eu colocar aqui no meu código só ápice de -5, ele vai me retornar o valor 5, né, que é o valor, que é o módulo de -5. Opa. Módulo de -5. Se eu colocar 5 aqui, ele retorna o próprio 5, né, que já está... O 5 é o próprio módulo dele, né, porque já é positivo. Eu posso usar aqui também, tipo, números reais nessa função. Vou por aqui menos 5,52, por exemplo. Aí ele vai retornar isso aqui, ó, 5,52. A gente pode fazer também com números complexos, tá? Vou pôr aqui como um argumento complexo. Lembra lá como a gente definiu os números complexos, né? Vou colocar, sei lá, 1 mais 2J, ou seja, um número complexo com a parte real 1 e a parte imaginária 2. Se eu pedir isso aqui, ele vai devolver isso aqui. Deixa eu colocar um número mais conveniente aqui. Opa. Deixa eu ver, acho que 3 fica melhor. Então, na verdade, vai... Tá. Então, aqui, ó, ele vai retornar isso aqui. O que ele está fazendo aqui, tá? Deixa eu escrever aqui em... Só para a gente ver o que é que ele está retornando ali. Então, nesse caso, ele está escrevendo ali para a gente o número 3 mais 3 e ele está retornando ali, deixa eu colocar aqui, abs. Isso aqui, ó. Peraí. Então ele vai estar retornando isso aqui, né? O valor absoluto aí vai ser... Opa, não é isso aqui não, foi mal. Vou colocar até para um número arbitrário aqui, já vou deixar aqui para... Tá? Então, se a gente pedir o módulo de um número complexo, né, como a gente vê lá em análise complexa, o que ele vai retornar para a gente vai ser a raiz quadrada da soma do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. E é isso daí, que também eu vou deixar aqui, ó. Vou colocar aqui, chamar esse número de Z. Isso aqui vai ser igual a Z. Na verdade vai ter uma raiz quadrada. Não, pera, não vai ter não. Bom, eu vou verificar isso aqui depois, mas... Em geral, o que ele vai fazer é isso aqui, né? A gente pega o valor absoluto de um número complexo Z, que é escrito como uma parte real A mais uma parte imaginária B. Ele vai pegar aqui o valor... Peraí, que agora eu lembrei aqui, realmente tem uma raiz quadrada aqui. Ele vai fazer o que a gente chama de magnitude, né, do número complexo, que é equivalente aí a pegar o número complexo, multiplicar pelo complexo conjugado e tirar a raiz dele. Então, é isso aí. Alguma dúvida sobre isso aqui?
Não, nenhuma. Quando eu coloco esse ABS, o número dentro, né? Tem que aparecer alguma coisa aqui embaixo, né? Quando você coloca para rodar, certo? Certo. O meu não apareceu. Não apareceu o resultado? Não. Tenta colocar o print aí. Faz assim, compartilha a tela aí. Opa, pera aí. Você clicou no play ali? E aí tem, você falou para colocar o print, né? Só fica assim. É isso mesmo? Não tem que aparecer alguma coisa? Era para aparecer, né? Que a gente clica no preferências lá, de novo. Clicar onde? Preferências na chavezinha lá. Deixa eu ver aqui. Vai lá Deixa eu abrir meu Spider aqui. Eu tô com ele aqui. Vai no editor. Executar. Peraí, deixa eu ver aqui. Pô, tá marcado aí, né? Sim. Então acho que ele só vai fazer isso aí mesmo quando a gente usar Shift Enter. Tenta usar Shift Enter aí pra ver se vai. Nada. Nem executou o código? Não. Cara, que estranho. Foi mal que esse Spider aí eu nunca usei ele mesmo, mas faz o seguinte então, ó, printa o resultado mesmo, escreve tudo isso aí entre print, dentro do argumento do print. O seu tá rodando aí, Daniel? Tá mostrando o output? Aí põe os 5, né? Então, ele mostra quando eu dou o print, né? Só quando dá o print também? Jaime, Oi, professor. Jaime, coloca assim, x igual na primeira linha, x igual a BS5. Pronto, agora print x na segunda linha. Tira o espaço. Mas foi. Tá, foi. Tá, eu vou ver isso aí depois desse editor. Deve ter alguma configuração aí no Spider que ele faz isso aí, mas por enquanto vamos usar o print mesmo para. Giovanni, Oi. eu vou ter uma reunião agora com um grupo lá do ITA, mas eu vou deixar aqui rodando, tá? Qualquer coisa você me avisa. Tá? Você pode continuar. Tá, beleza. Mas e aí, como que eu. E para parar a gravação? Eu vou deixar ligado aqui no computador Na hora que terminar, você pode se despedir e eu mesmo desligo aqui, tá? Tá, beleza. Beleza, então. Bom, então, galera, foi mal aí esse Spider aí.
Na verdade é o Jupyter, né, que tem essa função já automaticamente. O Spider não tem. Se você pegar qualquer editor de código, não vai ter isso. Você vai ter que usar sempre o print. Mas eu vou dar uma olhada depois aí nessas configurações. Por enquanto vamos usar o print aqui, né? Vamos colocar seja lá o resultado que a gente for querer printar na tela, a gente põe o print Você e não dentro do tá argumento. compartilhando Oi? sua tela. Ah, é verdade, mano. Peraí. Agora foi. Então tá, vamos lá. Continuando aqui. Você conseguiu aí printar então, né, o 5? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Tem como você botar o cara? Tá, ó. Vocês conseguiram usar a função ABS aí? ABS? Sim, com o print vai. Beleza. Se a gente tentar aqui, ó, o print ele é mesmo só para mostrar na tela aqui, mas se a gente quiser, por exemplo, colocar aqui, atribuir esse valor da função abs a uma variável a. Se eu rodar aqui, por exemplo, o abs de -2, né, o módulo de -2, que seria 2, vai ser atribuído à variável a. Se eu mandar printar aqui, ó, por exemplo, a mais 2, ou esse autocompletar aqui é de complicado. Ele vai printar 4, né? Então, porque a gente atribuiu ali o módulo de -2 à variável a, ou seja, a variável a agora vale 2. E quando eu coloco para printar aqui, o a mais 2 ele printa o 4. No geral, a gente não vai, quando a gente for escrever código, tipo, para fazer cálculo numérico, resolver alguma equação, a gente não vai printar o resultado em si na tela. Talvez a gente vai printar algumas informações, porque esse comando print, ou qualquer comando de qualquer linguagem, basicamente, mesmo não sendo explicitamente print, né, sendo, sei lá, write ou outras funções para escrever, ela é custosa na memória, então demora para escrever. Se a gente tentar escrever, por exemplo, uma matriz, sei lá, 200 por 200, com comando print, vai demorar um tempão, principalmente se a gente precisar fazer um monte de vezes. Então, a gente vai geralmente escrever aí no arquivo, né? Mas eu vou ver também isso daí do Spider não tá escrevendo automaticamente. Aí, aula que vem eu falo para vocês. Por enquanto, a gente vai usar aqui o comando print mesmo. Tá. Tem essa função aqui, função range, né, que é alcance em inglês. E ela leva 3 argumentos. Leva o argumento start, que é um inteiro opcional. Se omitido, a função vai assumir que start vale 0. Lembra lá que a gente falou sobre as palavras-chave na hora de definir a função, né, que pode ter um valor padrão se for omitido. No caso do start aqui na função range vai ser 0. Tem um stop, que é um int que não é opcional, você já tem que ter. Tem um step, que é omitido. Se for omitido, né, opcional, ele vai assumir como valor 1. E o que essa função faz é retornar uma sequência imutável de inteiros, começando em start. Na hora que ela detectar que chegou o número stop, ela vai parar de executar. Então, a gente vai ver um exemplo aqui. Mas antes eu só falar que o range, na verdade, tá? Ele mais recentemente no Python virou ao invés de virar uma função que te dá uma lista, o range em si virou uma classe de objeto, ou seja, virou um tipo de variável. Igual a gente tem lá listas, tem tuplas, tem esse tipo de variável também que é o range. E que a gente pode usar a função list, que é só escrever list mesmo, né? Abre parênteses, para transformar o range em uma sequência de números, né? Que a gente pode plotar e ver só para ver.
Então, por exemplo, vou usar aqui range 0, vai ser o valor start, ou seja, o que eu estou falando aqui para o Python aqui, eu quero criar uma sequência de números que comece números inteiros, tá? A range funciona só com números inteiros, que comece em 0, vai até 4 e vai de 1 em 1. Se eu colocar para printar isso aqui, ó, ele vai printar isso aqui para mim, vai colocar aqui range 0,4 como o valor padrão do step, é isso aí, ele vai omitir aqui pra gente quanto que é. Mas isso aqui não é muito útil pra gente, o que a gente quer ver aqui é transformar isso numa lista, né? Então eu vou colocar aqui, vou criar uma variável a igual a list, que vai ser essa função aqui, tá? Que vai transformar essa sequência numa lista de números. Vou colocar o range dentro dela, que é o range que a gente vai querer transformar numa lista. E aí vamos colocar aqui, sei lá, começa no 0, vai até o 4, vai de 1 em 1. Depois disso, eu vou pôr aqui para printar. Printar o A, né? Que é a variável que a gente deu o nome ali. Vocês podem ver aqui que agora ele printou essa lista. 0, é uma lista com 4 itens, né? 4 objetos numéricos. O primeiro é 0, que a gente pediu para começar no 0. Aí ele vai de 1 em 1, né? Que é o passo, a gente colocou 1. Então ele vai somar mais 1 no 0, vai ficar 1. Depois ele 2, depois o 3 e vai ser o último. Você viu que a gente colocou aqui 4, mas ele parou no 3. Isso é porque na hora que ele detectar aqui, ó, essa função range, na hora que ela detectar que é o 4, ela nem vai rodar mais, ela finaliza a função. Então, por exemplo, se a gente quer escrever do 0 até o 4, incluindo o 4, a gente vai ter que colocar 1 a mais aqui, vai ter que colocar 5. E aí ele inclui o 4. E tentem escrever esse código aí, para que essa função a gente vai usar ela bastante. Então a gente define, né, uma variável ali A igual a list, para transformar o range num list. Dentro da list a gente põe o range com o valor do começo, né, o start, o stop e o step, que é o passo. Avisem aí se tiver alguma dúvida ou se terminar de escrever. Eu tô montando aqui, tá? Só um minutinho, que aí quando eu executar, se não der, eu te falo. Pera aí. Tá. Meu deu certo. Oi? Meu deu certo. Beleza. Tem que aparecer esse 0, 1, 2, 3, 4, né? Isso. Então foi. Não foi? Não, foi? Foi sim. Falei, então foi. Tá, beleza. Então, se a Ele tá, gente... ele tá Oi. somando o 0 com 1, depois 1 com 1, é isso? Isso, quando a gente escreve o range aqui, né? Bom, aí deixa com o print aí, tá? Eu vou tirar o print aqui. Só para simplificar o código, mas deixa com o print aí no Spider. Então, quando a gente escreve aqui, ó, o range, o primeiro argumento como 0, ele vai começar essa sequência de números no 0. Aí ele vai, quando ele vê o 5, ele para. E o passo que a gente colocou, que é o terceiro aqui, é 1, significa que ele vai pegar o 0, vai somar 1 no 0,
e aí vai virar 1. Aí ele vai salvar esse número. Vai somar 1 com 1, aí vai virar 2. Aí ele vai salvar esse número. E aí ele vai fazer isso até chegar nesse argumento aqui, que é o segundo, né? É o stop. Quando ele vê que chegou no 5, aí ele para, ele não roda. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no argumento do range, colocar 0,2 e 1, ele vai parar na hora que ele vai começar com 0, né? Salvou o 0 na lista. Aí ele vai somar 1 no 0, vai dar 1. Aí ele vai salvar. Aí ele vai somar 1 no 1, vai dar 2. Só que 2 já é esse argumento stop aqui. Então, quando ele vê que deu 2, ele parou, ele já nem salva mais nada e fica só isso aqui. A gente pode variar esse passo, tá? A gente pode colocar aqui, por exemplo, quero que vá de 0 a 100, só que eu quero que vá de 10 em 10. Então, o que ele vai fazer é o seguinte, ó. Vai pegar o 0, vai somar 10, vai dar 10. Aí ele salva. Aí ele soma 10 de novo, que é o nosso passo. No 10, vai dar 20. Ainda é menor que 100. Então, ele para. Opa, então ele continua. E salva o 20. Aí soma 10 no 20, vai dar 30. 30 ainda é menor que 100. Então, ele vai continuar até na hora que ele vê que deu 100. Aí ele para e salva essa lista de números aqui. Ele vai salvar essa lista de números como alguma coisa no código ou ele simplesmente salva? Ele vai salvar se a gente colocar aqui, né, uma variável, tipo A igual, sei lá, igual a isso aqui. Aí depois, lá pra frente, no nosso código, a gente pode vir aqui e pedir para printar o A. Pode colocar aqui, ó, um monte de código aqui. Aí lá pra frente a gente manda printar o A. Ele vai estar salvo como essa lista aqui. Mas se a gente não colocar nada, ele só vai criar essa lista aí e não vai fazer nada com ela. Entendi. Então você não vai poder printar depois. Tá. Tem alguma dúvida ainda? Não, só isso. Aqui a gente está transformando, tá, esse range em uma lista. Lembra que range é um tipo de variável também, assim como lista. Lista é um grupo de variáveis, na verdade, né? Mas é um tipo de objeto dentro do Python. O range também. A gente está transformando usando a função list só para a gente poder visualizar os números que tem. Porque se eu colocar aqui, ó, só o range, sem o list e mandar printar, ele só vai dar isso aqui para mim, ó. Vai falar, ó, tem uma sequência de números aqui do tipo range, é uma variável do tipo range, e ela começa no 0, vai até o 100 e o passo é 10. E aqui não serve muito para a gente visualizar isso aqui, né? Mas quando a gente for utilizar ela para fazer os loops lá para frente, a gente vai usar sempre no formato range, que é um formato que custa menos memória e a função já vem feita para ser utilizada assim, né? Mas por enquanto eu vou deixar com list aqui só para a gente poder ver explicitamente os números que tem nela. Então, bom, só uma coisa aqui também, ó. A gente tinha falado sobre a função type, né? Opa, se eu pegar aqui, ó, vou definir aqui sem transformar em lista, eu vou passar o valor desse range para o A, que vai ser uma variável tipo range, e eu vou mandar printar o tipo da variável A. Opa, esqueci um parênteses aqui. Ele vai falar, vai acusar isso aqui é da classe range. Se a gente pegar aqui, ó, criar uma variável B, que vai ser o mesmo range. Não precisa fazer isso aqui não, tá? Tô fazendo só para a gente ver aqui. Só que eu vou transformar numa lista, ao invés de usar o range. E agora eu vou printar o tipo da variável B. Você vai ver que ele vai acusar que é da classe lista agora, não é da classe range mais. Então quando a gente for utilizar ela lá, como eu falei, vai ser sempre do tipo range. Para visualizar vai ser melhor assim. Então tá, alguma dúvida sobre função range? Não, eu acho que eu tô com mais dúvida na aplicação disso aí, mas acho que quando for aplicar eu tiro a dúvida. Tá, a gente vai ver já quando a gente for falar sobre os loops, como que ela vai ser utilizada.
Tá, e tem essas outras funções aqui. Esse aqui não precisa preocupar muito com isso não, porque a gente vai usar umas funções alternativas dessa aqui no NumPy. Mas basicamente é uma função que transforma um número em complexo. Aí você põe aqui um número inteiro, real, ou complexo mesmo, e ele transforma e ele dá como resultado, né? Retorna para você uma versão complexa desse número. O float é para transformar um número em real, seja um número complexo ou inteiro ou até uma string, né? O int também é a mesma coisa, mas a gente não... Só que o int vai transformar em inteiro, né? Mas a gente não vai usar isso aqui. Então, é isso aí. Deixa eu só... Tá, agora eu vou... Quanto tempo que ainda tem aí? Cara, teoricamente a aula vai até 4h30. Então você tem 15 minutos. Ah, beleza, então... Bom, isso aqui a gente vai ver, né, já as aplicações aí das condicionais e tal. Bom, eu acho que eu nem vou começar isso aqui então, porque... Cara, eu acho que não sei se dá tempo, vai ficar muito corrido, vai ficar difícil. Mas a ideia era fazer isso aqui hoje também. Amanhã a gente faz isso aqui é bem rápido, na verdade. Mas é bom esclarecer, porque é que, como você falou, você está com dúvida na utilização do range, né? É da aplicação, né? Como é que é aplicar esse comando? Porque eu entendi o comando, eu entendi o que ele faz. Ele lista uma sequência de números. Agora, para que eu vou fazer isso é que eu fiquei na dúvida, entendeu? Tá, eu Então, vou dar um spoiler aqui só do que a gente vai ver amanhã. Só para, beleza. sei lá, pra gente ver aqui como é que é. Então tá, quando a gente vai programar, geralmente a gente pode querer executar uma tarefa várias e várias vezes, de forma repetitiva. Para isso, no Python, a gente vai ter os comandos for e o while. O for vai executar uma tarefa para um certo intervalo pré-definido, e o while vai executar uma tarefa, peraí que eu escrevi errado aqui, vai executar uma tarefa enquanto algo for verdade, enquanto uma condição existir. Então, por exemplo, no Fortran, se você quer escrever lá do 1 até o 5, você põe assim, lá existe o comando do, né? Então você põe do i igual 1 até 5. Então ele vai variando aqui, tudo que está aqui dentro. Ele roda uma vez com i igual a 1, depois ele roda outra vez com i igual a 2, 3, 4 até o 5. No Python, a gente vai usar uma coisa mais ou menos assim, aqui que vai entrar a utilização da função range. Para fazer o loop, a gente vai fazer o loop em cima de uma variável. Oi? Não, não foi nada não. Eu acabei espirrando aqui. Ah, tá. Para fazer um loop, a gente vai fazer o loop em cima de uma variável, utilizando um intervalo. Então, por exemplo, eu quero fazer um programa que escreve para mim, printa para mim os números 1, 2, 3 e 4. O que eu vou fazer? Eu vou escrever for. O i aqui eu coloquei como i, mas você pode colocar qualquer número, né? Pode pôr um x aqui, por exemplo. For x in range, o que isso aqui significa, tá? Deixa eu escrever aqui. Em inglês vai estar significando para x no alcance, sei lá, de 1 até 5, ele executa isso aqui. Então, se eu executar esse código aqui, ó, ele vai executar para cada valor da minha lista. Deixa eu até colocar aqui, ó. Vou colocar o mesmo range, só para a gente ver. Ó. Peraí que eu esqueci de printar a lista. Então você pode ver que ele printou aqui todos os valores da lista antes de executar o for aqui, né? Da lista que a gente viu lá como define. E vai ter nessa lista vai ter o valor 1, 2, 3, 4. Quando eu coloco for x em range 1 a 5, o que ele vai fazer? Ele vai rodar todo esse loop aqui, ó, para cada um desses valores que existem aqui. Ele vai pegar primeiro x igual a 1. Aí vai, como eu coloquei para printar o x, né? Então ele vai printar 1. Depois x igual a 2, aí ele printa o 2.
x igual a 3, ele printa o 3 até o 4, como a gente viu lá, quando chegar no 5 no range, a função já para, ele nem executa mais, então não vai ter o 5. Então, o range vai servir para a gente fazer esse tipo de loop dentro de para iterar, né, sobre um aglomerado de números, vamos dizer assim, uma sequência de números. Por exemplo, se eu quero printar aqui, ó, x mais 2, o que vai estar acontecendo aqui? Na primeira vez que ele rodar isso aqui, x vai valer 1, porque começa em 1, certo? Então, ele vai printar 1 mais 2, vai dar 3. Na segunda vez que ele rodar, porque ainda vai, x igual a 1 ainda é menor que 5, né? Então, ele vai rodar de novo aqui, x igual a 2. Aí ele vai printar x mais 2, como x está valendo 2 agora, vai ser 2 mais 2, então vai ser 4. Por exemplo, eu posso Oi. colocar uma função aí depois do x mais, eu defino uma função e ele vai executar aquela função para aquela sequência de números, é isso? Pode. Você fala, tipo, definir uma função aqui, deixa eu falar, uma função S, que leva, você fala assim, né? Define aqui, aí retorna um valor A mais, sei lá, 2. Aí aqui dentro você chama a função S? Isso aí. Aí ele vai rodar todos os valores daquela função. Ele vai executar aquela função para todos os valores que existem nessa lista aqui, ó, que é criada pelo range. Então, por exemplo, deixa eu colocar um print aqui da lista só para a gente ver. Não precisa escrever isso aqui não, tá? Isso aqui é só para a gente ver. Opa, coloquei 45, peraí. Então, ó, a lista que esse comando range aqui, ó, no for vai criar, vai ser essa lista aqui. 1, 2, 3 e 4. Como eu defini uma função S, na hora que eu chamar aqui essa função S com o argumento x, na primeira vez que chamar, o argumento x vai estar valendo 1, porque o primeiro valor da lista range é 1. Então, ele vai executar essa função com parâmetro a igual a 1. 1 mais 2 vai ser 3, então ele vai retornar isso aqui, 3. Depois ele vai fazer para o x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, e até ele alcançar isso daqui, né? Que é o x igual a 4, o último, porque quando chegar no 5 ele para. Agora eu entendi perfeitamente para que serve. Muito obrigado. Beleza, amanhã a gente vai... porque tem umas coisas antes pra gente ver aqui, umas condicionais e tal, mas é basicamente para isso que a gente vai usar o range, para fazer loops entre coisas. Entendi. Então, acho que é isso aí por hoje. Eu tinha preparado uns exercícios, mas não deu tempo de terminar aqui também. Então, amanhã a gente vê isso aí. Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Terminou então, Giovanni? Uhum. Então, beleza. Amanhã a gente continua, né? Uhum. Obrigado pela aula, Giovanni. Muito boa a aula. Né? Até eu aprendi um pouco do Python aqui, que nunca programei em Python, aprendi bastante. Então, pessoal, até amanhã. Professor, Oi. só um minuto. O senhor colocou no grupo agora há pouco que ia ter uma palestra agora, às 4 horas, é isso mesmo? Não, eu vou ter uma reunião agora. Tá, essa palestra que alguém, não sei se o senhor colocou no grupo aqui, é outra coisa então. Eu coloquei no grupo uma palestra que vai acontecer sexta-feira. Ah, tá. Eu que me enganei aqui. Eu mandei no e-mail também. Você recebe e-mail da física? Não. Tá. Entra no site do programa de pós-graduação e lá tem um ícone chamado Seminários Online. Entra nesse ícone e aí você vai para um site sobre os seminários online do programa. E aí a primeira palestra que aparece lá vai estar um link para inscrição. Aí você se inscreve lá.
Tá, pode deixar. Tá bom? Todos estão convidados. Também você, Jane e Vivi. Beleza, professor. Tá? O Giovanni não está convidado. Ele é Beleza. obrigado aí, né, Giovanni? Beleza. Beleza, então, pessoal. Aproveitem que essa palestra de sexta-feira com o professor Paulo da Federal do Ceará, ela é muito boa, tá? Todos convidados. Obrigado, Giovanni. Obrigado, pessoal, pela presença. Até amanhã. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Até amanhã. Professor, até mais. Até mais, professor. Até mais. Tchau. Tchau.